noite, meu nome é Fernanda. Boa noite. Eu tô aqui hoje porque eu acredito que compartilhar e se conectar é uma forma da gente se tornar pessoas melhores e pais melhores. Vai começar meio pesado, mas melhor, eu prometo, tá? Há um pouco mais de um ano atrás, o meu casamento acabou. Tinha mais de 10 anos de relacionamento, na época um bebê de 1 ano e 5 meses, e meu ex-marido resolveu sair de casa. E eu demorei 3 semanas para contar para minha melhor amiga, quase 3 meses para contar para minha mãe, e o pessoal do trabalho só ficou sabendo tipo uns 6 meses depois. Porque eu tinha pânico de ver a cara das pessoas, aquela cara de coitada, de, ai, é do casamento frustrado, ai, é largada, ai, e a pessoa vem com aquele abraço, do, ai, sinto muito, não é pra mim. E quando eu percebi, aliás, quando eu aceitei que o casamento não ia ter volta, falei, gente, tá, o que eu faço agora? Eu vou me dar o luxo de ter um período de luto. Então, estabeleci um tempo, porque eu não ia deixar a depressão me pegar desprevenida. Então, eu me dei um tempo e falei, então, nesse período, eu vou me deixar ficar péssima, tem tempo limitado, e eu fiquei péssima. E ninguém ficou sabendo. No trabalho, as pessoas falavam assim, quando começaram a saber, nossa, mas você continuou trabalhando normal, você veio normal, não dava pra saber nada. Não dava pra saber porque eu agi normal, porque eu não queria que ninguém soubesse. E quando eu contei pra minha mãe, uns 3 meses depois, ela ficou muito revoltada. E ela falava assim, seu ex-marido, vocês têm que continuar casados, vocês têm que ficar juntos, vocês têm um filho agora. Como que agora vocês desistem? E aí a minha resposta pra ela foi assim, mãe, eu não quero ficar com alguém que não tá feliz comigo. Porque aí eu não vou ficar feliz. E eu mereço ser feliz. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, felicidade. Não é sobre caminhos da felicidade, mas é a minha releitura desse livro, Crianças Dinamarquesas, o que as pessoas mais felizes do mundo sabem sobre criar filhos confiantes e capazes. A Dinamarca está há mais de 40 anos no top do ranking dos países mais felizes do mundo, primeiro e segundo. E as autoras do livro resolveram se questionar o seguinte, e se para além das questões sociais, a felicidade desse país estiver enraizada no jeito que eles criam as crianças? E o que elas encontraram foi uma forma de encarar a vida, uma filosofia que vai passando de geração e que pode sim explicar por que tem no futuro adultos saudáveis, felizes. Tem 6 tópicos principais que elas trabalham dentro desse livro, é assim que ficou em português. Eu gosto da versão em inglês. Por que eu gosto da versão em inglês? Porque o foco não é na criança, não é no filho, é no pai, nos pais. Porque o que eu acredito é que qualquer filosofia de criação, por melhor que ela seja, se ela for focada sobre o que a criança deve ou não deve fazer, o que a gente deve ou não deve fazer para a criança, ela não vai funcionar. Se os adultos que estão em volta não mudarem, se os adultos que estão em volta não se melhorarem. Então, por isso que eu gosto disso aqui. E eu vou passar um pouquinho nas coisas que eu acho mais importantes para a nossa mudança. A gente não nasceu na Dinamarca, então a gente vai ter que dar uma adaptada. Não necessariamente aqui, tá? Eu quero começar com honestidade com sentimentos. Obrigada. A gente tem que ouvir todo sentimento, qualquer emoção. E aqui eu tô falando toda. Só que a gente aprende que tem sentimento que é feio, que a gente tem que esconder. Tem que deixar ali, ó, porque é melhor ninguém saber que você tem. Só que a verdade é que a gente só consegue aprender alguma coisa com sentimento e superar se a gente dá ouvido para ele, se a gente encara esse sentimento. E aqui, os que a gente tem que dar ouvido são os feinhos também. Tristeza, raiva, rancor, fracasso, medo, vergonha. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Ó, vou colar. Porque, de verdade, não é na época que está tudo feliz e tudo bom que a gente cresce, que a gente cria corpo. É quando a gente está passando por situação difícil. É quando a gente cria resiliência. E resiliência, para mim, é tipo bambu. Ele não resiste à mudança do tempo. Ele sente a mudança do tempo. Ele curva na hora que tem vento. Mas quando o tempo ruim passa, ele consegue voltar ao normal. E antes disso, ó, vou dar spoiler.
A gente tem que ensinar para os nossos filhos a coragem deles poderem ser francos e vulneráveis, deles mostrarem tudo, porque antes a gente tem que olhar para a nossa essência, a gente tem que olhar para dentro da gente e ser honesto com os nossos próprios sentimentos e passar isso para os nossos filhos. E passar que vulnerabilidade não é fraqueza, não é uma coisa ruim. A Brené Brown é uma especialista em vulnerabilidade e vergonha, e ela fala sobre esse mito. A gente não quer mostrar vulnerabilidade porque isso é sinal de fraqueza. Porque se a gente se mostra imperfeito, as pessoas não vão gostar da gente, a gente não vai ser aceito. E a gente esquece que vulnerabilidade, na verdade, aproxima. E aí o que ela fala é o seguinte: eu sei que a vulnerabilidade é o centro da vergonha, do medo, da nossa luta por merecimento. Mas parece que também é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento e do amor. E aí ela continua assim: quando anestesiamos a vulnerabilidade, o medo, a gente anestesia junto a alegria, a gratidão, a felicidade. Aí a gente fica infeliz, procurando propósito e sentido, e aí a gente se sente vulnerável. Então, a gente ter consciência disso e mostrar isso para os nossos filhos é muito importante. Próximo ponto é um ponto que eu gosto muito: reenquadramento. Reenquadramento é você, de propósito, procurar um lado bom numa coisa que é ruim. Então, acordei, tá chovendo. Tudo bem, pelo menos não é final de semana. Acordei, tá chovendo e é final de semana. Tudo bem, vai dar para assistir um filme em casa. Não é fingir que não tem situação ruim, mas é escolher olhar o lado bom em vez de focar no lado ruim. E aí deu tilt. Reenquadramento, tá bom. Perdão. Sai da página. No livro tem esse trecho aqui. Diversos estudos demonstram que quando reinterpretamos de propósito um acontecimento para nos sentirmos melhor a respeito dele, a atividade cerebral das áreas relacionadas ao processamento das emoções negativas cai, enquanto a atividade das áreas relacionadas ao controle cognitivo e à integração adaptativa aumenta. Então não é ser poliana, isso é científico. E aqui é você escolher um ângulo melhor para as coisas. Eu sei que está ruim, eu tenho consciência, mas não precisa ser tudo ruim. E o reenquadramento, ele também pode ser usado para reenquadrar as pessoas, o comportamento. Eu preciso separar o comportamento da pessoa em si. Senão o que a gente faz é automaticamente começar a rotular a pessoa. E antes de eu rotular, eu vou separar. Às vezes aquele comportamento está ligado a uma circunstância específica, ou um sentimento que está por trás daquilo. Porque o comportamento ele tem que ser só um comportamento. Porque o que a gente faz é assim, a gente começa a contar um monte de história para a criança. E aí a gente começa a rotular. E aquilo vira identidade. O bagunceiro é inteligente, o quietinho, o falador. E isso vai passando. No meu caso é isso aqui, ó. A mandona, o inquieto e o sentimental. E parece engraçado porque a foto é bonitinha. Mas a verdade é que a gente passa toda a nossa vida correndo atrás de estar à altura dos rótulos que a gente recebeu quando a gente é criança. E aí depois só na terapia tratando. Que a gente está correndo atrás disso. E por que os nossos filhos recebem isso além do que a gente passa para eles? Eles estão vendo a gente rotular os outros adultos. Então, o que a gente precisa fazer? Um exercício de, antes de rotular, fazer esse olhar de talvez foi uma questão específica e eu vou focar no lado bom dessa pessoa. Eu estou dando a ferramenta necessária para essa criança ampliar a visão dela sobre ela mesma e sobre o mundo que ela vive. Então, ela cresce menos crítica, ela cresce mais amável com ela mesma. E nesse processo, a gente começa a se liberar daqueles rótulos que a gente vem carregando desde a infância. E aí, o último ponto, socialização. Socialização é qualidade de socialização e, para mim, ela começa dentro de casa. A criação tradicional não gosta muito, mas eu gosto da casa e da família com um sentimento mais democrático. Todo mundo pode ser ouvido, todo mundo pode ser respeitado, e não é porque tem uma hierarquia de pai e filhos. E eu acredito nisso porque se eu convido a criança, o meu filho, a participar, se eu convido, ele se sente parte, para mim tem uma chance maior desse relacionamento bom
continuar bom depois que os filhos saem de casa e não vir aquela visita por obrigação, porque as pessoas gostam de estar juntas, de verdade. E não é só o que eu penso. Tem várias pesquisas que mostram a relação da qualidade a correlação da qualidade de relacionamentos com a saúde. Pessoas que têm bons relacionamentos ficam menos doentes. Então, tem uma pesquisa que está correndo há mais de 75 anos, provavelmente a pesquisa mais longa que existe, em Harvard, e a premissa foi assim: e se a gente pudesse pegar desde adolescente até a velhice e acompanhar essas pessoas para ver o que realmente move essas pessoas? E o resultado foi que os relacionamentos trazem saúde. Está aqui o diretor atual dessa pesquisa, que ficou pequeno para chuchu para eu ler. As pessoas que estão mais conectadas socialmente com a família, amigos e comunidade são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência de solidão é tóxica. Isso aqui é exame médico, eles fazem exame de sangue, tomografia, fazem um monte de coisa. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam e descobrem que são menos felizes, sua saúde decai precocemente na meia-idade, seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aquelas que não são solitárias. Eles viram que a previsão se uma pessoa vai estar mais saudável com 80 anos, olhando quando ele está com 50, não tem nem tanto a dizer com taxa de glicose, nada disso. Tem a ver com os relacionamentos. E aí, se o meu tema é felicidade, por que eu comecei falando num negócio chato, né? Separação. Porque foi a minha separação que me deu a chance de ver que durante muito tempo eu não fui honesta e eu ignorei os meus sentimentos e os sentimentos do outro. Quando eu consegui reenquadrar a minha separação e eu consegui olhar o lado bom que poderia existir numa coisa super ruim, eu me abri para várias possibilidades. Quando eu vi que eu não precisava esconder de todo mundo e que eu precisava, sim, me conectar com pessoas bacanas, que eu precisava estar em grupo, eu caí aqui na academia. Que quem não está aqui pela primeira vez não sabe, mas é Academia da Criatividade / Felicidade. É assim? Mas, mais do que isso, se eu conseguir estar aqui e abrir a minha vulnerabilidade diante de vocês dessa forma, eu consigo acreditar realmente que eu posso ensinar diferente para o meu filho e ele está no caminho para ser, no futuro, um homem mais feliz. Porque felicidade começa em casa. Obrigada. Sensacional.